Bem-vindos a mais um Motivação e Sucesso com o professor Marinhos, o nosso encontro semanal aqui na Rede Vida de televisão. Seja bem-vindo, né? Hoje eu quero comentar com você um novo livro, né? Um livro que eu tenho agora pela editora Integrare, né? Chamado Só Não Erra Quem Não Faz. Gente, e tem aqui, né, e outros temas ilustrados para fazer pensar. O livro é inteiro com ilustrações daquele famoso ilustrador Roberto Negreiros, né? Um livro muito, você está vendo aí na tela, né? Um livro aí que é muito interessante, ele tem vários temas e um deles, o tema principal, é Só Não Erra Quem Não Faz. Por quê, gente? Porque um dos grandes problemas que a gente vê hoje na empresa, no mundo, é o medo de errar. Para vocês terem uma ideia, o diretor do projeto Genoma, hoje trabalhando com os projetos de neurociência, veio para o Brasil, né, um americano, veio para o Brasil e falou para os cientistas brasileiros que nós brasileiros temos poucas patentes, que nós brasileiros fazemos poucas pesquisas de nível mundial porque a gente tem medo de errar. Olha que coisa interessante. Ele mesmo falou assim, se você não está errando muito é porque você não está aprendendo muito, você não está fazendo muito. A gente não pode, é o erro, claro, gente, o erro honesto. O que eu chamo de erro honesto? É o erro que você comete no desejo de acertar, em direção àquilo que você está indo, né, no foco, e você comete erros. Eu me lembro muito bem, às vezes, de vários cientistas disseram isso, mas diz que, né, Thomas Edison, por exemplo, dizia que ele ficava feliz cada vez que errava, porque ele sabia que aquilo para ele não era um erro, era uma constatação de um caminho que não era. Então ele já eliminava aquele caminho. Quer dizer, não é um erro, é uma coisa que você... Aí eu já sei que não é. Então eu acertei um a menos. Quer dizer, isso é importante a gente entender. Pessoas que têm medo de errar na empresa, elas não podem ser inovadoras, elas não podem ser criativas. Sabe, porque a inovação e a criatividade exigem que você teste, exigem que você crie, que você cisme, que você desconfie, que você pergunte por que não, né? E vá em direção ao desconhecido. E se você tiver medo de errar, você jamais vai poder criar uma coisa desconhecida, né? Portanto, totalmente inovadora. E isso é uma coisa importante na empresa de hoje. O que a gente vê hoje? Às vezes a educação, às vezes a própria escola, às vezes a própria empresa, excessivamente punitivas, né? Às vezes a empresa punitiva, ela impede você de dar opinião, ela impede você de errar. Às vezes, por exemplo, esse elogio que a gente faz muito grande, né, do sucesso, sabe, você acertou, você sucesso, sabe, você fica com medo de não ser sucesso, né, medo de errar, e isso é muito ruim. Né? Isso é impeditivo para o seu sucesso numa época que nós estamos vivendo, que é a era da inteligência, da criatividade, da inovação, né? E a gente tem que aprender, como todo mundo fala, né? Pensar fora da caixa, pensar diferente, e se você tiver medo de errar, né? Você não vai fazer, né? Então, se você não fizer, você não vai ter sucesso, né? Então, pense nisso, né? Só não erra quem não faz. E é esse o tema que eu queria comentar com você também um pouquinho em seguida. Vamos ver um pouco mais em seguida. Aqui no livro Só Não Erra Quem Não Faz, eu trato de temas, por exemplo, pare de reclamar, né? Cuidado com a fossilização, não é? É aquele faça agora, não deixe para depois, permita o erro, acabe com a arrogância. Isso tudo são os temazinhos, né? Reviva uma boa ideia do passado. Você já reparou que a gente, às vezes,
tinha uma boa ideia no passado que a gente deixou ela passar, a gente deixou ela morrer, não é? Cuidado para não desistir no meio do caminho, às vezes de medo de errar, né? Decida com rapidez, seja acessível, né? Valorize a intuição, né? Lembre que a única certeza estável que nós temos hoje é a certeza de que tudo vai mudar, né? Então, e essa, né? Observe a concorrência. E eu queria ler para vocês só o título do tema, né? O tema aqui, só não erra quem não faz, um trechinho aqui para vocês verem. Olha, há pessoas que têm um medo muito grande de errar. Esse medo faz com que elas acabem deixando de fazer muitas coisas, de participar, de lutar, de se envolver. Às vezes o medo de errar é tão grande que essas pessoas ficam literalmente travadas e nem sequer se sentem confortáveis ao emitir uma opinião. Pessoas assim estão fadadas ao fracasso. O tempo dos mornos realmente acabou. Hoje é preciso decidir, fazer, tentar, participar, descer do muro e assumir posições com coragem, com lealdade e confiança. Pessoas que não se envolvem, não participam, nada fazem e que, portanto, nunca erram, são hoje avaliadas como medíocres. Mas hoje em dia, ninguém tem o direito de ser medíocre. Errar não é só humano como necessário. O crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem se fazem muito mais por meio da análise dos nossos erros do que pelo louvor dos nossos acertos. É preciso ter a coragem de errar. Gostaria de sugerir que você fizesse uma autoanálise do seu comportamento em relação ao medo de errar e de agir. Lembre-se, só não erra quem não faz. Então vejam que esse livro, ele tem textos simples, mas é preciso que a gente entenda isso na vida e que a gente eduque os filhos da gente, eduque os alunos da gente e que a gente eduque, gente, os nossos colaboradores a que tentem, a que errem, mas eu repito, o erro honesto. Eu me lembro de uma empresa, a Pormad, lá de União da Vitória, não é? Que eles fizeram todo um programa de qualidade com base no só não erra quem não faz, permitindo o erro. Porque uma empresa, né, de portas decorativas, como era o que eles faziam muito à época, uma empresa de portas prontas, ela precisa de inovação, precisa de criatividade. E às vezes tem um ditado, né, muito interessante, um ditado português do século XVIII, que eu não me canso de repetir, que é andando na égua e perguntando por ela. Sabe, às vezes você está em cima da égua e perguntando onde está a égua. Ela está embaixo de você. Sabe, a égua está embaixo de você, você precisa prestar atenção, você precisa não ter medo de errar, você precisa pensar nas pequenas coisas. Você, às vezes, a solução, a grande ideia está num detalhe, está debaixo do seu nariz. Mas se você achar aquela ideia, uma ideia boba, uma ideia sem sentido, se você ficar, como eu disse já num programa anterior nosso, dependente da aprovação alheia, né, você não vai falar, você não vai testar, você não vai tentar. Do quê? De medo de errar. Sabe, então é muito importante que a gente vença o medo de vencer. E vencer o medo de vencer é principalmente vencer o medo de errar. Porque só não erra quem não faz. Então é muito fácil, né, você ser uma pessoa assim que passe, né? Eu me lembro de um ditado que fala, né, mais vale se sujar um pouco andando que morrer sentado. Não é isso, quer dizer, é uma coisa meio assim, quer dizer, há pessoas que querem passar incólumes, querem passar limpas a vida toda, sem erros, mas, gente, isso não é ser humano. O ser humano tem que tentar, tem que testar.
ele erra, daí ele, não é, ele levanta 1000 vezes, não é? E pede desculpas, pede perdão, né? Confessa seus pecados, se for, né, um católico, um cristão, sei lá, e recomeça a sua vida, mas não pode, o erro honesto, né? Eu sempre digo isso, né, gente? Ele é muito positivo, porque é ele que vai dar a possibilidade do crescimento, né, do ser humano. Vamos ver um pouco mais em seguida. Um outro tema desse meu livro, né, Só Não Erra Quem Não Faz, é o valorize a intuição. Olha o que eu digo aqui, gente, na página 53, olha. O momento da percepção é o momento da ação. Aquilo que você intui são percepções muito importantes. Se nesse momento você colocar em ação essas percepções, seu trabalho renderá muito mais. As pesquisas modernas vêm comprovando a cada dia a importância do subconsciente e seus mecanismos pouco conhecidos. Muitas vezes temos medo da intuição. Muitas vezes deixamos de acreditar em seu poder criador. Perdemos aí uma grande chance de acertar, de fazer as coisas na hora certa e apropriada. Valorizar a intuição é hoje recomendado pelos maiores gurus da administração, né? Desde do Peter Drucker lá atrás, como Tom Peters, né? Como Jim Collins e outros. E quando a percepção intuitiva ocorre com uma ideia nova, brilhante, arrojada, você deve realmente agir rápido. Essa mesma ideia deve ter surgido na cabeça de 1000 outras pessoas ao mesmo tempo. Você não pode ter medo de errar. Medo de tentar. É isto que eu quero dizer a você. Eu digo aqui, né, gostaria que você se observasse e procurasse prestar atenção às suas intuições passadas e presentes, né? Veja como elas estavam quase sempre certas e haja, não tenha medo de errar. Gente, o que a gente vê nas empresas, o que eu vejo nas empresas? Às vezes uma empresa diz, professor, eu não entendo, nós estamos, acho que, tendo alguma espionagem aqui dentro, porque todas as ideias que a gente já teve, né, e a gente ficou aqui testando, né, a gente não lançou, o concorrente lançou. Quer dizer, o que aconteceu? Você teve medo, sabe? Você teve medo, sabe? Você não fez, só não erra quem não faz, você teve medo de errar. Sabe, por que você não lançou esse produto se ele estava pronto? Sei lá, será que a gente ficou pensando, vamos arrumar dinheiro para fazer uma pesquisa, só que o outro lançou e é um sucesso. Quantas ideias você teve? Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu vejo isso em sala de aula, eu vejo isso em conferências e palestras. Você tem uma pergunta para fazer, mas você não tem coragem de fazer essa pergunta porque você acha que essa pergunta é errada, essa pergunta é boba, essa pergunta... E você, de medo de errar, você não faz a pergunta. E está lá fazendo a palestra o prêmio Nobel de alguma coisa. E você teve aquela vontade de fazer, mas você não teve coragem de fazer, de medo de errar, de passar vergonha. Alguém faz a mesma pergunta 10, 15 minutos depois. E esse prêmio Nobel fala para essa pessoa, que pergunta inteligente, que coisa maravilhosa. Depois, por favor, eu queria que me procurasse aqui no palco para que eu conversasse com você. Você fala, meu Deus, que ódio, eu ia perguntar antes a mesma coisa, eu tive a ideia, por que você não fez? Por que você não foi? Por que você não perguntou? Sabe, porque de medo. Então, gente, só não erra quem não faz. O que pode acontecer é ele falar assim, não, essa pergunta depois eu respondo, ou essa alguma. Você acha que o homem ia ser mal criado com você? Não, você não ia passar nenhuma vergonha, mas é preciso agir. É preciso não ter medo de fazer, é preciso não ter medo da crítica alheia. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com a ansiedade
da crítica alheia. Sabe, a ansiedade, sabe, a gente mudar coisas que estão indo muito bem, né? Porque alguém falou, E pode reparar, gente, nós temos uma ansiedade muito grande com a crítica. A gente faz tudo certo na empresa da gente, tudo certo. Sabe, a gente é sucesso na empresa, os nossos produtos são sucesso. Uma pessoa ou duas pessoas que postem alguma coisa falando mal de nós, de nossa empresa, de nossos produtos, numa rede social, uma pessoa anônima, uma pessoa que você não sabe nem quem é, parece que desmorona tudo dentro da empresa. A gente não faz mais nada certo, vamos rever, vai rever o quê? É um sucesso, está dando certo, foram duas pessoas. Quantos produtos você vende por mês, por ano? Você tem 1 milhão de elogios, 2 pessoas que criticam, você vai mudar tudo. Veja bem, então essa ansiedade que a gente tem, sabe, com a crítica, essa ansiedade, esse medo que a gente tem de fazer, sabe, esse medo, por exemplo, de lançar, de mudar, de inovar, de ir, de propor, de falar. Então lembre, gente, só não erra quem não faz. Então quando a gente critica, né, eu vejo muita gente, né, eu vejo muito jornalista, muito crítico, né, criticando pessoas, administradores, empresas, administradores públicos, né, sei lá, prefeitos, etc., sabe, criticando, falando, mas e você, o que você está fazendo? Quer dizer, é fácil sentar aqui e criticar você, vá lá fazer, veja se você é capaz de fazer, sabe, vê se você, por exemplo, tem coragem, sei lá, de se candidatar a algum cargo, sei lá, sabe, ou se é mais confortável ficar numa posição só de crítica, né? Então é isso que a gente discute nesse livro, Só Não Erra Quem Não Faz. Lembre disso, gente. Mais vale se sujar um pouco andando que morrer sentado. Só não erra mesmo quem não faz nada. E olha, o que tem de gente que não faz nada é brincadeira. Sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.